Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai abrir as fontes para analisar uma das alianças, assim, mais arriscadas da história antiga. Uma história fascinante. Demais! É sobre amizade, sobre lealdade e como isso desafiou um rei e mudou o destino de uma nação inteira. Estamos falando de Davi e Jonatas, claro, do livro de 1 Samuel. Exato. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é: o que leva um príncipe, sabe, o herdeiro do trono, a trair o próprio pai para salvar um amigo? Foi só lealdade? Ou tinha mais coisa aí? Tinha um cálculo político ou era algo totalmente diferente? É o que vamos descobrir. E para a gente mergulhar nisso, estamos com trechos de bíblias de estudo, né? As versões Holman e NAA. Isso. E o bom delas é que não é só o texto. Não mesmo. Elas trazem notas de rodapé, mapas, que ajudam a gente a visualizar, sentir o contexto da história. Dá outra dimensão para a coisa toda. Com certeza. Então, o nosso objetivo é ir além do que aconteceu. É entender as motivações, a estratégia e o que realmente estava em jogo para esses dois homens, com o reino inteiro de pano de fundo. Um cenário de altíssima tensão. Então, vamos lá. A cena começa com Davi, assim, em pânico total. Desesperado. Completamente. Ele acabou de escapar de mais uma tentativa de assassinato do rei Saul e corre para encontrar Jonatas, que é seu melhor amigo, e, olha a ironia. O filho de Saul. Exatamente. E a frase que ele diz é de cortar o coração. Ele chega e fala: "O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime?" E ele termina com: há apenas um passo entre mim e a morte. Dá pra sentir o desespero dele, não dá? Totalmente. E, olha, não era exagero. A nota de estudo aqui em 20.3 deixa bem claro que, nesse momento, o Davi já não tinha a menor dúvida. Nenhuma, né? Nenhuma. As intenções de Saul eram claras. A paranoia do rei virou uma caçada declarada. E o Jonatas, como ele via isso? Então, esse é o ponto interessante. A mesma nota sugere que o Jonatas, ele ainda relutava em aceitar. Ele não estava convencido ainda. Parece que não. Ele queria acreditar que o pai dele, o rei, não era um assassino a sangue frio. É uma negação até compreensível, né? Nossa, é um conflito de lealdade brutal. De um lado, o pai e rei. E do outro, o melhor amigo, que ele amava de verdade. Como ele poderia sequer navegar por isso? É o dilema central do capítulo. E é nesse beco sem saída que eles criam um plano. Um plano bem engenhoso, por sinal. Muito. A ideia toda gira em torno da ausência de Davi na festa da Lua Nova. Certo. Que era um evento da corte, né? A presença do Davi, um herói de guerra, uma figura popular, seria obrigatória. Exato. A ausência dele ia ser notada na hora. Seria um escândalo. Então a ausência dele era o gatilho pro plano. Perfeito. O gatilho. O plano era: Davi se esconde num campo, o Jonatas diz pro pai que Davi foi a Belém para um sacrifício de família. A desculpa. E a reação do Saul a essa desculpa seria o teste final. Se Saul ficasse tranquilo, tudo bem. Se ele explodisse... Aí confirmaria o pior. Exatamente. E as notas aqui em 20.5 destacam que essa festa era um evento religioso super importante. Faltar sem uma boa desculpa era uma afronta direta ao rei. Então eles usaram uma obrigação religiosa como um teste político. Que inteligência! Muita. Mas olha, antes mesmo do teste, eles fazem um pacto. E essa parte, para mim, é crucial. Não é só um juramento de amizade. Não, de jeito nenhum. É aqui que a história ganha uma dimensão política, assim, impressionante. Como assim? O Jonatas, que era o herdeiro natural do trono, basicamente vira para o Davi e diz: olha, eu sei que você vai ser o próximo rei. Ele já sabia disso. Ele já tinha essa convicção. E ele continua: jura para mim que quando você estiver no poder, não vai exterminar minha família. Uau! E a nota em 20.15 é explícita sobre isso. O Jonatas não está só sendo um bom amigo. Ele está agindo como um estrategista político de primeira. Quer dizer que ele já estava jogando um xadrez a longo prazo. Pensa bem. Ele vê que o reinado do pai dele está se desintegrando em paranoia, em violência. Ele percebe que o futuro não pertence mais à casa dele, mas sim ao Davi. Entendi. Então, ao salvar o Davi e firmar esse pacto, ele está fazendo uma aposta. Arriscadíssima, mas muito calculada. Ele está trocando o direito ao trono. Pela sobrevivência da linhagem dele sobre o novo regime. É lealdade.
sem dúvida. Mas é também uma jogada política incrivelmente astuta. Ele está garantindo que o nome da família dele não seja apagado da história. Isso muda tudo. Não é só a história de dois amigos. São dois estadistas em formação negociando o futuro da nação em segredo. Exato. E para se comunicar depois do teste, o método que eles escolhem parece coisa de filme de espionagem. Flechas, um menino, palavras em código. Por que tão complicado? Essa é a pergunta-chave. Não podiam só mandar um mensageiro de confiança? A resposta de estudo sobre o ambiente em que eles viviam. A corte de Saul era um ninho de cobras. Paranoia, espionagem. Era a regra do jogo. Totalmente. Um servo de confiança hoje podia ser um informante do rei amanhã. Um bilhete interceptado seria a sentença de morte para os dois. E talvez para as famílias deles. Então o risco era total. Absoluto. O código das flechas, por mais teatral que pareça, era genial por uma razão. Era uma mensagem escondida à vista de todos. Como assim? O Jonatas podia ir ao campo praticar arco e flecha, uma atividade normal para um príncipe. Ninguém ia desconfiar. O sinal não estava na ação, mas nas palavras. Nas palavras que ele diria para o menino. Exato, nas palavras que ele diria ao menino que buscava as flechas. As notas de 20, 21, 22 confirmam isso. Era um código verbal para evitar serem ouvidos. Se ele gritasse, as flechas estão para cá de você, era o sinal de seguro. E se gritasse, as flechas estão mais para lá de você? Era o código para fuja agora e não olhe para trás. Incrível. A tensão devia ser sufocante. E aí vem a cena do banquete, o teste. Como é que isso acontece? No primeiro dia da festa, o lugar de Davi está vazio. Saul nota, mas não fala nada. Estranho. Talvez, como o texto sugere, ele tenha pensado que Davi estava só cerimonialmente impuro e não podia participar. Ele dá o benefício da dúvida. Mas a paciência dele não dura muito. Pouquíssimo. No segundo dia, o lugar continua vazio. Aí Saul não se aguenta e confronta o Jonatas. Direto. Onde está o filho de Jessé? E o Jonatas, mantendo a calma, dá a desculpa que eles combinaram da viagem a Belém. E aí que tudo explode. É o momento em que a máscara de Saul cai por completo. Eu fico imaginando a cena, um banquete real, todo mundo em silêncio, e de repente o rei explode. As palavras que ele usa são de uma brutalidade. Chocante. Ele não ataca só o Jonatas, ele ataca a honra da mãe do Jonatas. E isso é muito, muito significativo. A nota aqui em 20.30 explica que insultar a mãe de alguém, chamando Jonatas de filho da perversa em rebeldia, era a humilhação pública máxima naquela cultura. Um ataque devastador. A honra da família inteira. Mas o pior é o que vem depois. Saul grita o motivo da fúria dele. Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem o seu reino. Ele admite tudo. Ele basicamente admite que vê Davi como uma ameaça existencial à dinastia dele. E como se as palavras não fossem o bastante, ele parte para a violência física. Exato. Ele atira uma lança. Contra o próprio filho e herdeiro. Nesse instante, toda a negação de Jonatas se desfaz. A tentativa de assassinato contra ele mesmo é a prova final, irrefutável, de que o pai dele faria qualquer coisa para eliminar o Davi. Não era mais ciúme. Não, já não era mais raiva passageira. Era uma política de Estado. Davi precisava morrer. E para Jonatas, a escolha terrível se torna clara. E com essa verdade horrível confirmada, ele tem que ir dar o sinal. A cena final de despedida no campo é, nossa, uma das mais emocionantes. Sim, ele vai ao campo na manhã seguinte, dispara as flechas e grita o código de perigo. A flecha não está mais para lá de você. O menino não entende nada, claro. Claro que não. Jonatas manda ele de volta para a cidade e só então Davi sai do esconderijo. E a despedida não é um abraço qualquer. O texto descreve um ritual, né? De profundo respeito. Exato. Davi se curva 3 vezes diante de Jonatas, o príncipe, e aí eles choram juntos. E a narrativa até faz questão de dizer que Davi chorou muito mais. A nota em 20.41 sugere que esse choro, as reverências, simbolizam o respeito mútuo e a dor avassaladora da separação. Eles sabem que é um adeus. O fim de uma era para os dois. É mais que isso. É um momento de transição simbólica. Jonatas, o príncipe herdeiro, está efetivamente abdicando e protegendo aquele que vai tomar seu lugar. Ele está colocando o juramento,
a amizade. Uhum. E o que ele acredita ser a vontade divina acima do próprio futuro. É um ato de sacrifício de proporções assim históricas. E com esse adeus, a vida de Davi muda para sempre. De herói de guerra a foragido número 1 do reino. E essa vida de foragido não foi nada fácil. Nem um pouco. Quando a gente olha os mapas aqui nas fontes, a gente percebe a dimensão real do perigo que ele enfrentou. Com certeza. O mapa transforma a história de uma lista de lugares estranhos numa jornada de sobrevivência. Ele começa em Gibeá, que era a capital de Saul, o centro do poder. Ele está fugindo do coração do leão. Exatamente. E ele não foge para a cidade vizinha. A rota dele é desesperada. Primeiro ele vai para Nob. Onde consegue ajuda de um sacerdote que acaba pagando com a vida por isso. Isso. E depois, o que é impressionante, ele foge para Gate. Se você olhar no mapa, Gate fica no meio da Filístia. No território inimigo. Exatamente. Ele buscou refúgio no território do inimigo jurado de Israel, o povo de Golias. Isso mostra o nível de desespero. Era mais seguro para ele estar lá do que no reino de Saul? Pois é, o mapa mostra como essas regiões eram próximas, o que tornava a fuga ainda mais tensa, sabe? Uma dança constante na fronteira entre a vida e a morte. E depois ele vive em lugares como a caverna de Adulão, os desertos de Zif e de En-Gedi. O mapa mostra que são áreas bem remotas, acidentadas. Sim, e isso era estratégico. O relevo do deserto de En-Gedi, cheio de cavernas e desfiladeiros, era perfeito para um grupo de guerrilheiros se esconder. O mapa não mostra só a distância, mostra a geografia do exílio. Ajuda a gente a visualizar o terreno onde ele teve que lutar, se esconder, sobreviver por anos. Sempre um passo à frente dos exércitos de Saul. A perseguição não foi um evento único, foi uma campanha longa e exaustiva. Então, voltando para a nossa pergunta inicial. Depois de analisar tudo isso, o que levou Jonatas a fazer o que ele fez? Foi só lealdade de amigo? Eu acho que a análise nos mostra que é mais complexo do que isso. A lealdade era, sem dúvida, um motor emocional. O afeto entre eles era genuíno, profundo. Mas não era só isso. Reduzir a ação de Jonatas apenas a isso é perder a genialidade estratégica dele. Ele fez uma leitura fria e correta da situação política. Ele entendeu que o futuro de Israel não passava mais pelo pai dele. Então foi uma mistura de coração e cabeça. Ele protegeu o amigo que amava, Mas, ao mesmo tempo, fez um movimento político para proteger o futuro da própria família. faz todo sentido. Exatamente. A amizade deu a ele a coragem para agir, mas a inteligência política guiou a forma como ele agiu. Ele não desafiou o pai abertamente numa batalha perdida. Ele agiu nos bastidores, usou estratégia e, mais importante, forjou uma aliança com o futuro poder. É uma história sobre como a lealdade pessoal, quando combinada com uma visão estratégica, pode, de fato mudar o curso da história. Uma amizade que transcendeu a política, os laços de sangue e o direito a um trono. Mas que também foi profundamente política nas suas consequências. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Pois é, o pacto entre eles era mútuo, para proteger as famílias um do outro por gerações. Jonatas cumpriu sua parte salvando Davi. E anos depois, quando Davi já era rei, ele honrou o juramento. Ao encontrar o Mefibosete, exato, o filho aleijado de Jonatas, Davi devolveu as terras e a honra da família dele. A escolha de Jonatas não salvou apenas Davi, mas ecoou no futuro, garantindo a sobrevivência de sua própria linhagem. Uau! Isso levanta uma questão fascinante sobre legado. O que significa tomar uma decisão hoje que não protege só você, mas que busca garantir a segurança e a honra dos filhos dos seus filhos décadas no futuro? É um pensamento sobre como os atos de coragem e lealdade não terminam em si mesmos, mas criam ondas que atravessam gerações.